tudo bem? Estamos aqui para comentar sobre a aula de futebol que o Cruzeiro deu, mostrando que quando está valendo, está valendo, ou melhor dizendo assim, né? E quem protagonizou essa goleada? A primeira goleada na era Arthur Jorge. Veio o Cruzeiro com Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian, Matheus Pereira, Sinisterra e Caio Jorge. E o time do Barcelona de Guayaquil veio da seguinte forma. Veio com Contreras, Pelagia, Rangel, Baez, Caraballi, Quinonhes, Lugo, Celes, Widia, Vidjalba e Gomes. E não é o Vidjalba zagueiro nosso. Bem, como foi o jogo? O primeiro tempo foi algo que a gente sempre comenta em outros jogos do Cruzeiro, que o Cruzeiro poderia ter feito mais gol, poderia estar ganhando de um placar mais elástico e tudo. E dessa vez o Cruzeiro conseguiu. Foi um jogo em que já praticamente no primeiro lance gol do Matheus Pereira de cabeça, e isso já deu uma tranquilizada no Cruzeiro. Claro, o Barcelona, vale destacar, meio que não tinha o que conquistar. Uma vitória traria, uma vitória traria um suporte financeiro maior para o clube, que se eu não me engano ganha 3,5 milhões por vitória na Libertadores, milhões de dólares. Então vencer poderia não dar nenhuma classificação para outra competição para eles, porém daria como eu posso dizer, uma renda maior para o time, sabe? E isso, querendo ou não, influencia sim. O time pelo menos dá um sangue a mais, porém o Clube tem decisão. Eu vou comentar um pouco no fim da análise quem ele vai enfrentar, mas foi com bastantes reservas, na verdade bem misto. Só que o Cruzeiro, não tendo esse conhecimento, se aproveitou disso, conseguiu fazer ainda no primeiro tempo 3-0, mas se o Sinisterra tivesse acertado o passe para o Christian e o gol dele por milímetros não tivesse impedido, poderíamos estar falando de um 5-0 no primeiro tempo. Coisa que parece só de videogame, sei lá, quando o Bayern de Munique vai enfrentar um time da 6ª divisão alemã. Mas o Cruzeiro fez por onde merecer isso no primeiro tempo. Aí no segundo, controlou mais a partida, ela ficou um pouco mais... Querendo ou não, o Barcelona criou mais chances, porém chances criadas bem ruins. Eu diria assim, boa parte muito perigo para o Otávio, que praticamente assistiu de camarote essa partida, né? E o Cruzeiro com isso conseguiu a classificação, ficou em segundo. O Boca Juniors na La Bombonera perdeu para o Católica e com isso foi para a Sul-Americana. E o Cruzeiro junto com a Católica foi para a Libertadores. Eu tenho sim o vídeo já separado me fugiu da mente, do sorteio que teve, tanto que eu fiz até os 2 vídeos juntos, lancei depois para poder colocar aqui recomendação para poder ver o sorteio como ficou, as minhas opiniões sobre ele, mas do jogo em si, acho que não tem muito o que comentar do jogo, porque foi uma aula de predominância do Cruzeiro, além de uma bela bikezinha, né? Belo triciclo do Matheus Pereira. Para mim, o gol de bicicleta é mais alta, mas não estou desmerecendo o mérito dele, mas eu considero um gol de bicicleta quando ele parece com o Cristiano Ronaldo. Você dá um pulo e acerta. Ele veio quase caindo, parecido com a bicicleta do Messi, quando ele fez no acho que era PSG Lens. Mas e os jogadores em si? Praticamente todos não tem muito assim o que dizer, porque conseguiram jogar bem. Eu acho que talvez o Caio Jorge ficou um pouco preso, mas acho que nada demais. O Matheus Henrique vale se destacar, porque ele sempre na função do Gerson, que está com suspensão, vinha fazendo mal a função dele. E dessa vez, acho que o adversário deu uma ajudada, mas até contra adversários ruins ele fazia partidas ruins. E dessa vez faz uma partida boa, eficiente, conseguiu, para mim, até pisar um pouco mais à frente, e o Romero ficando mais recuado para defender. O Vidjalba conseguiu entrar e substituiu o Kaique muito bem, ficando focado mais na área defensiva, então você tinha ele e o Fagner para proteger mais a equipe, o que fez com que boa parte das chances do clube equatoriano seja só chutão, e chutão consta como um chute, mas sem perigo. No geral, não tem muito assim o que discutir do jogador. Para mim, Sinisterra fez uma baita partida,
está mostrando que o Cruzeiro está tentando a sua contratação, mesmo que a sua saúde seja bem duvidosa. O Matheus Pereira, temos que entrar nesse ponto, né? O Bruno Rodrigues entrou no lugar dele, para mim entrou bem fraco, mas aí vocês esperam alguma coisa do Bruno Rodrigues, você está pedindo demais até para ele. Agora sobre o Matheus Pereira. Muito se é cobrado, porque em vários jogos, até o Boca que deu um passe pro Caio Jorge, se não me engano, era o gol do Neise, ele some, sabe? E até isso é discutido, porque igual o Paquetá foi, ele ficou, e muito por conta disso não é coisa de empresário e tal. Só que no sentido de seleção, não faz sentido você levar o Matheus Pereira, porque você tem Bruno Guimarães e Casemiro que consegue ir e voltar. O Guimarães ele consegue melhor do que o Casemiro atuar ofensivamente, mas o Casemiro consegue ficar mais pregado. Aí você tem o Danilo, que é uma opção ofensiva para o meio de campo, e você tem o Paquetá, que é o oposto, que é a opção defensiva. O Matheus Pereira, ele é um meio campista que consegue bastante criar jogadas, ajudar na construção, mas não na marcação. Tanto que ele sempre joga mais ofensivo no Cruzeiro, ele não joga armando. E nessa posição ele vai ter que encarar Rafinha e Matheus Cunha, que na minha opinião ele perde para os dois. Então, no sentido até de seleção, é um dos fatores que faz com que ele não seja levado. Além de que, querendo ou não, o Matheus Pereira ele não é um craque, ele é um bom jogador. Então, se o time joga bem, ele vai sentir bem e vai jogar bem. Se o time está jogando mal, ele vai sentir e vai jogar mal. Ele não é o cara diferenciado que, quando o time está mal, ele consegue pegar, achar uma bola e marcar um gol e decidir, sabe? Tanto que eu vejo isso mais no Gerson do que no Matheus Pereira, mas isso é um debate que eu não quero debater agora. Então, vi muita gente falando, cobrando, né? Falando, o colombiano Matheus Pereira, o equatoriano Matheus Pereira, o jogador do Bequistão Matheus Pereira, tudo. Mas, querendo ou não, até para a tática da seleção, o Matheus Pereira não encaixa. Se ele for, querendo ou não, ele vai ser só mais um, e com isso ele pode ficar sentindo a pressão da camisa, a pressão do jogo, e acabar não atuando bem. E um jogador que a gente meio que tem que é considerado por muitos o melhor brasileiro, atuando na posição, perdendo só para o Arrascaeta, mas o Arrascaeta é estrangeiro. A gente vai olhar como o Bagre Pereira, sabe? Então, acho que o fato dele sumir bastante em decisões e meio que ele não ter o poder da marcação, ele ser, querendo ou não, um meia mais ofensivo, quase um meia atacante, faz com que ele não vá para a seleção, que muita gente peça. E a questão do Caio Jorge e do Neise, acho que não teve muita diferença dos dois entrando. Eu fiz até um vídeo falando que o Cruzeiro deveria tentar a contratação de um centroavante para dar uma sombra, aproveitar que o Chico da Costa pode sair, né? Vou ver se eu consigo deixar o link do vídeo em algum lugar aqui, dos dois vídeos. Mas assim, o Cruzeiro para mim, Cruzeiro não, Neise e Caio Jorge para mim bem discretos, né? Não conseguiram para mim ter aquele diferencial pelo Cruzeiro. Então, acho que isso pode até afetar um pouco no quesito das férias e tudo. Como eu falei, o Caio Jorge voltando da LCA, que é complicado, mas eu acho que precisa de um cara para decidir, para ter além do Caio Jorge, porque o Neisa, querendo ou não, acho que ele não está conseguindo se adaptar à posição. Acho que o Neisa ele poderia jogar melhor ou na posição do Arroio ou na posição do Sinisterra, porque como centroavante mesmo, para mim ele não está jogando bem. Eu não estou curtindo muito, porque ele perde muito gol, sabe? Nas poucas chances que tem, querendo ou não, você tem que ter um centroavante que chega em poucas chances e mata, sabe? Mas não é o caso dele e isso complica muito. E eu reforço que eu acho que o Cruzeiro tem que sim buscar um centroavante. Eu acho que ele tem que tentar, se perder o Jonathan Jesus, buscar um zagueiro, se perder o Vidal, buscar um zagueiro vai ser reserva, um suplente. Igual o Kaique pode sair pro Betis, então deveria também tentar às vezes achar um cara para substituir o Romero, porque você tem o Gerson, aí você tem o Matheus Henrique, meio que faz a função do Gerson, e você não tem um volante marcador, um mordedor. Acho que tem que trazer um cara também meio que reserva, trazer o Gregory eu acho muito arriscado, só vendo comparando com o time. Eu acho que no mais é isso, assim, e um centroavante, talvez um ponta para conseguir competir com o Arroio, porque o Arroio joga para conseguir competir com o Christian, melhor dizendo. Porque, querendo ou não, o que faz o Christian ser titular é o fato de conseguir ir e voltar no meio de campo, faz a função de um ala.
mas acho que o Cruzeiro precisa buscar alguém de qualidade melhor. Se fosse para trazer só um de qualidade melhor, eu escolheria o meio de campo, onde é a função que o Christian está. Os outros eu diria que é mais suplente. Mas é claro que isso também vai depender da ambição do Pedrinho. Se ele vê que precisa formar um clube caro, eu acho melhor ao longo do tempo você construindo o time e investindo e tudo, para vir um título durante esse tempo do que já investir logo e já ganhar um título logo. Então, acredito que tem que ver essa questão de quem vai vir, quem vai sair. Mas no geral é isso. Cruzeiro classificado, né? Não sabemos. Você já deve saber, né? Não vou fazer essas brincadeiras, né? Que eu tô gravando depois que eu vi, né? Mas o Cruzeiro vai ter trabalho no mata-mata, mas se preparou muito bem porque teve muito trabalho na fase de grupos, enfrentou jogos duríssimos. Acho que o segundo lugar não é algo tão injusto porque foi um grupo bem embolado. Então, pra mim, expectativas eu diria baixas, não acho que é para título, mas talvez umas quartas, acho que dá para chegar, quartas ou semi. Título só se os deuses do futebol permitirem, mas fora isso, não vejo o Cruzeiro como favorito para título. E tem que ver também a questão das contratações, vai que vem o Cristiano Ronaldo, né? Mas no mais é isso, para ver outras análises minhas, vai sair vídeo segunda, depois do jogo do Fluminense, né? E no mais é isso, mas se você quiser ver outros vídeos meus, é só seguir o canal, curtir, comentar e deixa aqui, né, quem você acha que na parte que eu falei do Matheus Pereira não ir para a seleção, você acha que ele deveria ir para a seleção? Ou você acha que, por exemplo, o Paquetá aí foi justo e ele não ter ido foi justo também? No mais é isso, nos vemos para falar de partidas pós-jogos do Cruzeiro. Talvez eu vou fazer o vídeo no domingo, mas não sei se eu vou postar no domingo, porque praticamente acabando o jogo do Cruzeiro já tem jogo da seleção, que eu também tenho que fazer vídeo. Então talvez vai sair na segunda. Garantido segunda-feira. Domingo eu vou ver se eu consigo postar, porque é muito embolo de jogos. Mas no mais é isso. Nos vemos no próximo vídeo.